Hi guys, good morning. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E agora nós iremos iniciar um tema diferente, um tema um pouco novo, certo? Na nossa aula de hoje nós trataremos de there is e there are, que na língua portuguesa eles querem dizer a mesma coisa, há ou existe. Um vai ser referente ao plural e o outro vai ser referente ao singular. Só isso. É um tema bem simples, mas que às vezes acaba confundindo um pouquinho a gente. Então, agora eu vou fazer a leitura para vocês de algumas frases e vou exemplificar qual delas está no plural e qual delas está no singular. Primeira frase. There is a girl in the room. Há uma menina na sala. There is. Existe. Tanto eu posso colocar o termo há uma garota na sala, como eu posso colocar existe uma garota na sala. Esse vai ser utilizado para o singular, porque eu estou falando de uma pessoa, one person apenas, ok? Segunda frase. There is not a book on the table. There is not a book on the table. Não existe um livro sobre a mesa. Eu aqui estou usando there is novamente porque eu estou fazendo referência a um objeto só. Eu estou falando apenas de um livro, one book, ok? Já nas frases seguintes, vocês vão observar que há uma diferença. Eu não vou mais utilizar o there is, e sim o there are. E aí é onde vocês precisam ter um pouco mais de atenção. There are 30 people in the room. There are 30 people in the room. Há 30 pessoas na sala. 30 pessoas. Então, aqui eu estou fazendo referência de plural, de mais de uma pessoa. Então, eu não vou utilizar mais o termo there is, e sim o termo there are. A mesma coisa vai acontecer com a frase que eu vou ler a seguir. There are not 100 books in the box. There are not 100 books in the box. Não há 100 livros na caixa. Eu não estou falando mais de um livro, e sim de 100. Então, nesse caso, eu também não vou mais poder utilizar o termo there is para fazer referência a este livro, que no caso não é um livro mais, são 100 livros. Então, quando eu precisar falar de uma pessoa ou de um objeto só, eu vou utilizar o termo there is, para dizer que há, para dizer que existe. Quando eu for utilizar mais de uma pessoa ou mais de um objeto em um contexto de uma frase, o termo vai modificar. Eu vou deixar de utilizar o there is e vou passar a utilizar o there are, ok? Pronto. Eu só preciso prestar atenção a isso. Não tem mais o que eu me confundir, ok? Então, agora, vocês vão pegar a apostila de vocês, que a gente vai continuar fazendo a leitura e a explicação do conteúdo. Aqui está dizendo que nós utilizamos o termo there is para afirmar a existência de algo, como eu já tinha dito para vocês antes. Podemos nos referir a animais, pessoas, a situações e até mesmo a objetos, como eu dei o exemplo do livro, que é um objeto, certo? Aí tá pedindo para que vocês voltem a um texto que está lá na página anterior. E que aí vocês vão observar que nesse texto existem os dois termos. Tanto existe o there is, como o there are. Aí temos alguns exemplos abaixo, ok? Que vocês vão fazer a leitura bem pausadamente, com bastante calma. E vocês vão conseguir observar essa diferença. Que onde existe o termo referente ao plural, o termo vai ser sempre there are. E onde existe um termo referente ao singular, vai ser sempre o there is, ok? Um exemplo, there is a big zoo in my city. There is a big zoo in my city. Existe um grande zoológico na minha cidade. Um grande zoológico na minha cidade. Então, nesse caso, eu estou utilizando o there is, ok? Usamos o there is para indicar a existência de algo no singular, como eu já havia falado para vocês. There is a school near my house. There is a post office far from the bank. There is a pharmacy in the supermarket.
There is. É sempre no singular. A quantas escolas? A quantos correios? A quantas farmácias? Nesse caso, eu não utilizarei mais o there is, e sim o there are. O there are vai ser indicado para a existência de algo no plural. E da mesma forma que é para o singular, que pode ser colocado para falar sobre pessoas, animais, situações e até mesmo objetos, também no plural vai ser a mesma coisa. Só vai mudar o termo there is para there are. Só isso. Ok? Na forma afirmativa, quando eu estou afirmando, eu estou dando a certeza de que aquilo existe ou de que aquilo está lá. Eu vou usar o termo There are supermarkets near the water park. Aqui eu estou afirmando que existe um supermercado ali por perto, né, do parque. There is a pharmacy in the supermarket. Eu estou falando aqui que tem uma farmácia e um supermercado, ok? Tia, mas aí são duas coisas. Não era para eu ter usado o there are? Não, porque eu estou falando separadamente e são termos diferenciados. Eu estou falando que existe uma farmácia e um supermercado. Se eu falasse que tinha duas farmácias e dois supermercados, aí sim seria o termo, aliás, there are. Ok? Understand me? Agora na forma negativa. Quando eu for colocar as frases que estavam na afirmativa na negativa, eu vou repetir sempre o início dela. There is, aí eu vou colocar a partícula de negação, que é o not. O N, o O e o T. Not, para indicar que aquela frase está na negativa. Então, se antes eu disse que existia um grande supermercado perto da minha casa, por exemplo, agora eu estou negando, eu estou dizendo que não existe um grande supermercado perto da minha casa. There are not supermarkets near the water park. There is not a pharmacy in the supermarket. Não tem uma farmácia e não tem um supermercado. Ok? Eu vou apenas acrescentar o not. Na forma interrogativa, eu vou trocar os termos. O que antes era there are, vai ficar are there. E aí eu repito a frase e coloco no final dela o sinalzinho de interrogação. Não posso esquecer. Tia, eu fiz a estrutura da frase todinha correta na interrogativa. Eu coloquei primeiro o verbo, depois eu coloquei o pronome, depois eu coloquei o complemento da frase, só esqueci de colocar, tia, o sinal que indica que é uma pergunta. A minha frase está correta? Não. Eu não posso esquecer de colocar de jeito nenhum. É a mesma coisa que você fazer uma continha lá na aula de matemática e ao invés de colocar o sinal de mais, você colocar o sinal de menos. Vai dar o mesmo resultado? Não vai. Então, a mesma coisa acontece com as frases na interrogativa da língua inglesa. Eu não posso esquecer de colocar o sinal de pontuação. Alright? Então, um exemplo. Are there supermarkets near the water park? Are there supermarkets near the water park? Ó a pergunta e olha a entonação. A segunda. Is there a pharmacy in the supermarket? Ó a entonação de novo. Is there a pharmacy in the supermarket? Então, eu não posso esquecer que quando eu estiver falando da afirmativa, eu vou colocar primeiro o pronome, depois eu vou colocar o verbo e o restante da frase. Na negativa, eu vou colocar novamente primeiro o pronome, depois o verbo, aí a partícula de negação, que é o not, e depois o restante da frase. Na interrogativa, vai ser o inverso. Eu vou colocar primeiro o verbo, que no caso aqui é o are ou o is, e vou colocar o pronome depois. Que se eu for utilizar primeiro o pronome, o verbo are, então o pronome tem que ser there. There are. Se eu for utilizar o is, que vai fazer referência ao singular, eu também vou usar o there. Aí depois eu coloco o restante da frase e não posso esquecer de colocar o sinalzinho de pontuação. Ok? Então, dando continuidade,
Na 11ª questão da página 13 da apostila de vocês, está pedindo para que vocês respondam a algumas perguntas que estão sendo feitas aí. Temos aí 1, 2, 3, 4. É um exercício comentado, ou seja, já tem a pergunta e a resposta. No item A diz assim: Is there an amusement park in your city? Is there an amusement park in your city? Aí a resposta vem logo em seguida. Qual é a resposta? Yes, there is. Ou então, not, there isn't. Ok? Quando eu for fazer a resposta para essa pergunta, eu tenho sempre que usar o termozinho lá do início. There is ou there are. Is depois do yes, do sim, ou do no, que é o não. Ok? Então, o item A está dizendo assim. I'm sorry, please. Existe um parque de diversões na sua cidade? O item A. Aí tá dizendo sim, existe, ou não, não existe. Tia, mas por que tem que colocar sim, existe, ou não, não existe? Por que eu não posso colocar simplesmente não, ou então sim? Porque quando a gente coloca só o yes, ou quando a gente coloca só o no, para os americanos, eles entendem que a gente não tá querendo papo com eles, não tá querendo conversa. Então, a gente parece para eles mal educados. Então, toda vida que eu for responder alguma coisa para um americano, depois do yes ou do no, e o indicado, o ideal é que eu coloque algo a mais naquela frase, para indicar que eu posso sim conversar um pouco mais com aquela pessoa, ou que eu estou sendo educada com ela. Se eu colocar só o yes ou só o no, eu vou parecer uma pessoa rude, uma pessoa que não está querendo conversa com ela, que estou zangada ou coisas do tipo assim, ok? Na segunda frase, está dizendo assim, a pergunta é a seguinte: Is there a post office near your house? Tem um correio perto da sua casa? Existe um correio, um posto de correio perto da sua casa? Se tiver, eu vou colocar essa resposta. Yes, there is. Sim, tem ou sim, existe. Se não tiver, eu vou colocar no, there isn't ou is not. Não tem, não existe. Ok? E assim eu vou fazer com todas as outras. Quando vocês forem fazer a leitura dessa questão comentada, leiam com bastante atenção e lembrem do que eu estou dizendo. Toda vida que eu for dar uma resposta, depois do yes ou do no, eu preciso colocar ou o there is ou então o there are, porque isso vai fazer com que eu pareça que eu sou de verdade, né? Nós somos pessoas bem educadas. Agora passando para os exercícios, exercise. Na 13ª questão, está dizendo assim, ó. Organize as palavras nas frases. Organize as palavras nas frases, né? As frases aqui estão na afirmativa. Então, elas estão todas fora do lugar. Essas palavrinhas aqui, elas formam uma frase. Eu vou dizer para vocês só a primeira, só o item A. A frase está escrita da seguinte forma. Are 5 there in my city ou city schools? Aqui eu estou usando os termos todos fora de lugar. Sempre não esqueçam disso. Início de frase em qualquer língua, português, inglês, espanhol, americano, russo, qualquer língua que você for estudar, tem que iniciar com letra maiúscula. É o ortograficamente correto, ok? Então, vocês vão procurar sempre o primeiro termo, aquele que está escrito com a primeira letra maiúscula, e vão colocar ele. No caso aqui do item A, é o there. Qual é a palavrinha que vem depois dele? É o are, que é o verbo, então, ou o is. Então, eu vou colocar. No item A, no caso, vai ficar assim, ó. There are 5 schools in my city. There are 5 schools in the city. Há 5 escolas na minha cidade. Aí vocês vão fazer a mesma coisa, colocar primeiro o termo que está escrito com letra maiúscula em primeiro lugar e depois vão colocar o verbo, depois vão colocar o complemento da frase. Tia, mas eu não sei fazer isso direito. Pede a ajuda de um dicionário, do papai, da mamãe, de alguém que possa ajudar você.
Virando a página, porque a tia já explicou bem direitinho, tenho certeza que você vai conseguir fazer. Virando a página, lá na página 14, você vai ter até o item E para você fazer isso, tá certo? Aí nós vamos passar, então, para a questão seguinte, que aqui na questão seguinte, perdão, tem até o item D aqui. Aí vem a segunda questão. Vocês vão copiar aqui, vocês vão escrever aqui, ó, no item A, no item B, no item C, no item D e no item E. Aqui já é a 14ª questão, ok? Vocês vão fazer o quê? Aqui já tem todas as respostas. Ixi, e agora? E agora vocês vão copiar, vocês vão escrever aqui em cima as perguntas. Vão observar qual é a resposta que está aqui embaixo, vão olhar o modelo de uma pergunta lá na página de trás e vão colocar aqui. Só isso. Ó, yes, there is a zoo near here. Aqui tá dizendo que sim, tem ou existe um zoológico nas proximidades, por aqui por perto, não é? Então, qual seria a pergunta para esta resposta? Existe um zoológico aqui perto? Então, você vai fazer essa pergunta em inglês, ok? E assim você vai fazer com todos os itens até o item E. Na 15ª questão, está dizendo assim, é uma pergunta, na verdade. As frases estão corretas ou incorretas? Você vai circular aqui do lado. Tem os termos correto e incorreto. Você vai fazer a leitura da frase. Se tiver correta, você vai circular aqui, correto. Se tiver incorreto, você vai circular o outro. Lembrando que você só pode circular para cada item uma das opções, ou correto ou incorreto. Aí você vai fazer a leitura. There is parks on this street. Prestem atenção que quase toda vida que um substantivo vem com um Szinho no final, indica que essa frase está no plural. Se ela está no plural, eu não posso usar o there is. Eu tenho que usar o there are. Por que, tia? Porque o there is indica singular e o there are indica plural. Uma dica para vocês, para quando vocês forem fazer a leitura, vocês se atentarem a isso. Alright? Última página da nossa atividade, a mais fácil e a mais legal de fazer. Oba, tinha um caça-palavras. O que vocês vão fazer? Observem que aqui dentro desse retângulozinho aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 words, palavras, né? Nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras. 13 words, ok? Vocês vão procurar todas elas aqui. Cada imagenzinha dessa daqui representa uma dessas palavrinhas. Uma dica para vocês também. O ideal é que vocês pintem cada uma dessas palavras que vocês forem encontrando com uma cor diferente, certo? Ah, tia, mas eu só quero circular. Não pode, não? Pode, só que se você pintar vai ficar mais bonitinho, né? Mais organizadinho, ok? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem que vocês podem me procurar no portal, né? Pelo chat, ou então pelo WhatsApp para fazer perguntas, ok? A devolutiva das nossas atividades, elas devem ser feitas de agora para frente no portal, via portal. Por quê? Porque lá tem como comprovar, vai ficar tudo gravadinho, tudo arquivado, comprovando que você enviou a resposta da atividade para mim. Mas esse é assunto para uma outra hora e nem é assim para vocês, né? É mais para o papai ou para a mamãe que vai ajudar vocês a fazerem isso. Então, let's go. See you later. Kisses. Bye bye.